Olá, olá, meus amigos! Estamos começando mais uma aula de Direito Civil aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Civil e Processo Civil. Na aula de hoje, nós vamos estudar a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vamos iniciar os estudos da LINDB, matéria muito importante para concursos públicos que são cobrados direito civil. Geralmente, se o concurso público cobra direito civil, a primeira matéria do seu edital será a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E é sobre ela que nós passamos a estudar a partir de agora. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei 4.657 de 42. Vamos aqui fazer algumas notas introdutórias, a apresentação de alguns conceitos, naturezas jurídicas, para então passarmos à análise das regras especificamente. E, nesse contexto, preciso alertá-los que, muito embora estudemos a LINDB no direito civil, e isso fazemos tanto na faculdade de Direito, quanto na preparação para um concurso público, sempre essa legislação está relacionada ao direito civil. Muito embora isso seja uma realidade, a LINDB não é uma lei civilista. Isso mesmo que você ouviu. Muito embora, tanto na universidade, quanto nos editais Brasil afora, e é por isso que eu sou o responsável por lecioná-la, a LINDB é estudada junto com o direito civil, ela não é uma norma de natureza civil. Ela não é uma norma civilista. E, na verdade, nunca foi. Só que, historicamente, sempre estudamos aqui. Tanto que, até 2010, o nome desta lei era LIC. L-I-C-C. LIC. Lei de Introdução ao Código Civil. Observe. Como que se relaciona tais disciplinas. Até 2010, a norma se chamava Lei de Introdução ao Código Civil. Mas reforço, nunca foi. Nunca foi uma lei de introdução apenas ao Código Civil. Nunca foi uma matéria, uma norma de natureza civil propriamente dita. Em verdade, a LINDB, ela é uma lei sobre leis. Ela é uma norma sobrelegal. O objetivo da LINDB não é regulamentar condutas. No nosso caso, não é regulamentar condutas de direito privado. Relações jurídicas obrigacionais, contratuais, reais, familiares, não. O objetivo da LINDB, antiga LIC, sempre foi regulamentar a própria norma de direito privado, mas também de direito público. E também de direito internacional privado. Por isso, mais uma vez afirmo, a LINDB nunca foi direito civil, ao menos nunca foi só direito civil. Porque essas normas que aqui analisaremos, que aqui estudaremos, servem de base para o direito como um todo. Direito público, direito privado e até mesmo direito internacional. A doutrina vai nos apresentar a LINDB como sendo uma lex legum. Uma lex legum. Uma norma
de sobredireito. Exatamente. Ou como alguns doutrinadores gostam de dizer, um código de normas. Não um código de conduta, mas um código de normas. A Lindbe, meus caros, ela vai cuidar da elaboração de uma lei. Ela vai nos dizer acerca da vigência de uma lei, da sua permanência até eventual revogação. Vai nos apresentar as espécies de revogação. Vai falar sobre integração da norma. O que fazer quando, no caso concreto, há lacunas, há obscuridade? A Lindbe nos dá a resposta. Vai cuidar sobre a aplicação ou eficácia da lei no tempo. Sobre a aplicação da lei no espaço. O objeto da Lindbe é, portanto, a própria lei. Uma norma sobrelegal. Uma norma sobre leis. Uma lex legum. Um código de normas. Aqui não temos, mais uma vez, não temos regulamentação de conduta. De conduta. Mas dispositivos sobre a elaboração, a vigência, revogação, integração, aplicação no tempo e aplicação no espaço da lei. Lei de introdução às normas do direito brasileiro. Abrange tanto direito público quanto direito privado e até mesmo direito internacional privado. Ok? Esse é o objeto das nossas aulas próximas, né? Essa e os próximos blocos que nós vamos analisar. Decreto-Lei 4.657. Lindbe. Se você estudou direito há alguns anos já, provavelmente, como aconteceu comigo, provavelmente você aprendeu isso aqui com o nome LIC. Lei de Introdução ao Código Civil. Mas já adianto e confirmo que em 2010 nós tivemos a mudança de nomenclatura. Não se fala mais em LIC. Agora é Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E essa Lei de Introdução está assim organizada. Primeiro e segundo artigo tratam sobre a vigência da norma. Aqui nós vamos encontrar regras relacionadas a vacatio legis, relacionada à revogação, espécies de revogação. Depois, sobre a obrigatoriedade da norma. E o famoso princípio da vedação do non-licet. Em seguida, artigo 4º, integração da norma. O que fazer quando não há uma norma para o caso concreto? Quais são as saídas para integrar? Posteriormente, artigo 5º, interpretação da norma. Quais são os parâmetros de interpretação da norma jurídica? Artigo 6º, aplicação da norma no tempo. Eficácia da norma no tempo. Onde nós vamos ali analisar questões relacionadas à retroatividade e irretroatividade da norma jurídica. Artigo 7º e seguintes, até o artigo 19. Aplicação da lei no espaço e normas específicas de direito internacional. E aí, muita atenção. Aqui na LAC, você estuda matéria atualizada. Em 2018, nós tivemos a inclusão de mais artigos
na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Cuidado! Material atualizado, ok? Anteriormente, inclusive eu cheguei a gravar essa matéria, antes, nós parávamos aqui, ó, no artigo 19. Então, era um quadrinho semelhante a esse, mas nós encerrávamos aqui. Em 2018, foram incluídos 11 novos artigos. E aí nós passamos, melhor, 10 novos artigos. E aí nós passamos a reconhecer algumas normas sobre a aplicação do direito administrativo. Interpretação e aplicação das normas de direito administrativo. Novidade de 2018. Okay? Nova composição, nova organização da LINDB. Na LINDB nós vamos encontrar normas sobre vigência, obrigatoriedade, integração, interpretação, aplicação no tempo e no espaço da norma jurídica. E como novidade, encontraremos também artigos sobre a interpretação e aplicação de normas de direito público, notadamente direito administrativo. Pronto, fizemos a introdução que era indispensável. Precisávamos passar por aqui para então iniciarmos a nossa jornada. Vamos lá então começar o estudo da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, agora que eu já sei qual é a sua natureza, qual é a sua estrutura. E a LINDB, ela começa tratando sobre a vigência da lei. Me permita apenas te situar no tema. Você provavelmente já ouviu que o nosso direito, ele vem de uma escola chamada Civil Law. Exatamente. Nosso direito brasileiro, ele vem de uma escola chamada Civil Law. Uma escola de origem romano-germânica. E o que essa escola prega, e nós adotamos aqui no Brasil, é que a lei é a principal fonte do direito. Por isso, meus caros, não dá para ficar comparando o direito brasileiro com o direito americano. Não dá. Costumo ver muito na prática, quem não é da área jurídica, e também os meus alunos na faculdade, né, que estão adentrando a faculdade, primeiro, segundo semestre, querendo comparar o direito brasileiro com o que acontece nos Estados Unidos. Com a devida vênia, isso não é possível, ao menos não de forma desregrada. Certo, em alguns pontinhos ali até dá para fazer uma comparação, mas como regra não dá. Porque o direito americano, ele vem de uma outra escola, chamada Common Law. Uma escola que privilegia a jurisprudência, que privilegia as normas consuetudinárias. Então, a natureza, a origem nos distancia. Civil Law. Direito brasileiro, Civil Law. A lei como fonte principal. É bem verdade que já há alguns anos, paulativamente, vagarosamente, tem aparecido em nossos ordenamentos jurídicos alguns institutos típicos da Common Law, mas ainda é pouco. Ainda é pouco. Começamos lá com a possibilidade de súmula vinculante. O novo CPC nos trouxe alguns precedentes de força obrigatória, ou seja, decisões judiciais que vinculam os juízes de grau inferior, né, características, portanto, próprias lá do Common Law, que têm aparecido, mas ainda é pouco.
Mas ainda é pouco. Prosseguimos em afirmar que a lei é a principal fonte do direito. E nesse caso, primeiro ponto que a Lindbe nos traz, primeiro tema regulado pela lei de introdução às normas do direito brasileiro, é a vigência da norma. Vigência da norma. Compreenda vigência como eficácia, como período em que a norma produz os seus efeitos e, assim sendo, é de observação obrigatório. Vigência me remete para vigor. E com certeza você sabe que ao falarmos sobre vigor, vigor físico, estamos nos referindo à força. Pois bem, a norma em vigor, ela tem força. Ela é obrigatória. Ela é de observação obrigatória. Mas existe um trâmite, existe um caminho até que chegue este momento em que a norma passa a ter vigor, passa a ser eficaz, passa, portanto, a ser de observância obrigatória. Existe um caminho que se divide em 3 fases, até a 4ª, que é o início da vigência. O processo de criação de uma norma inicia com a sua elaboração. Elaboração que é feita pelo órgão legislativo competente. Tá? Não vou aqui adentrar o estudo das espécies de norma e qual que é o quórum para aprovação de cada uma. Não. Não é nossa matéria, isso é direito constitucional. Aqui nós estamos falando de forma objetiva para identificar as regras gerais. E assim sendo, a despeito das variadas espécies normativas, primeiro ponto de criação da norma é a sua elaboração pelo órgão legislativo competente. Elaborada a norma, então caminhamos para um segundo momento, chamado de promulgação. Concluída a sua elaboração, o órgão competente vota, aprova, e então a norma ela é promulgada. Professor, promulgada por quem? Meus caros, também vai variar de acordo com a espécie normativa. Existem normas, emendas constitucionais, por exemplo, que são promulgadas pelo próprio Congresso. Outras normas, lei ordinária, etc., são sancionadas e promulgadas pelo presidente da República. Tá? Então, não vou entrar no mérito sobre quem promulga. Não é nossa matéria. O que eu tenho é que, primeiro passa a norma elaborada, e concluída a sua elaboração, e aprovado o texto, evidente, ela será promulgada. E nesse momento em que ela é promulgada, essa norma ela passa a existir para o direito. Só que o público não conhece dela ainda. Portanto, o próximo passo, imediatamente após a sua promulgação, é a sua publicação. A norma ela é elaborada, concluída a elaboração, aprovado o texto, promulgada e publicada. Compreendo. Nesse momento aqui, foi promulgada, então nós reconhecemos a existência dela, foi publicada para dar conhecimento. Nesse momento, a norma, ela existe.
E se os requisitos legais foram preenchidos, essa norma ela existe e é válida. Nesse momento a norma ela existe e é válida. Só que ela ainda não está produzindo os seus efeitos. Ela foi elaborada, o texto foi aprovado, promulgou-se, foi publicada, e o que isso aqui me resulta é apenas a existência, até mudar aqui um pouquinho, é a existência e validade. Entretanto, muito embora essa norma já exista validamente, por ora ela não produz os seus efeitos. Isso significa que, por ora, ela não tem vigor. Ela ainda não é de força obrigatória. Para nós alcançarmos o quarto ponto, que é a vigência, existe um lapso temporal, bem aqui, ó, entre publicação e vigência. E esse lapso temporal nós chamaremos de vacatio legis. Acompanhando? Processo de elaboração da norma. Norma elaborada, promulgada, publicada. Aqui, ela existe e é válida. Ela existe e é válida, mas ainda não é eficaz. Para que a norma produza os seus efeitos, para que a norma seja de força obrigatória, é preciso que ela adquira vigor. Preciso que ela tenha iniciado a sua vigência. E entre a publicação e o início da vigência, nós teremos um lapso temporal, chamado de vacatio legis, ou vacância da lei. Anote, vacatio legis é o tempo entre publicação e início da vigência de uma norma. A vacatio legis é o lapso temporal entre publicação e início da vigência de uma norma. Publicação. Publicação. Professor, por que você está repetindo tanto publicação? Porque a experiência com cursos preparatórios... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu peço licença para vocês, eu peço desculpa, pois eu interrompi os seus estudos, mas o propósito desse vídeo no YouTube ele é para divulgar o nosso trabalho, para que o aluno se depare com os nossos professores, com a nossa metodologia. Papo sério, esse curso nosso aqui é super atualizado, ele é ponto a ponto do edital. Esse curso aqui você pode ter absoluta certeza que aqui você vai conseguir adquirir todo o conhecimento necessário suficiente para aprovação. Essa aula representa apenas 30% da aula, 30% da aula. Se você quiser assistir os 70% restante, quer ter o PDF dessa videoaula, se você deseja ainda, tá? Deseja ainda estudar pelo nosso Personal Coach, que é a nossa metodologia, investimento, olha só, super promoção, não tem desculpa, apenas uma parcela de R$ 159,90. Vai ser o seu melhor investimento, vai ser um excelente custo-benefício, a aprendizagem que você vai ter. E como disse, aqui tem um conteúdo necessário para que você seja aprovado no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de oficial de justiça. Então eu espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.